Olá, aqui é o professor Rodrigo do canal Mente Exata e hoje eu vou te apresentar uma inteligência artificial que simula uma conversação como se fosse um ser humano. Já tem muitos vídeos no YouTube explicando como é que essa inteligência funciona. Hoje eu vou te apresentar caso você ainda não conheça. Além disso, nós vamos criar um aplicativo de celular utilizando essa tecnologia e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o resultado para que você possa baixar e jogar comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal, pois aqui teremos muitos vídeos como esse. Vamos lá! Bom, essa aqui então é a inteligência artificial que eu mencionei, chamada de ChatGPT no português. E para você usar essa tecnologia é gratuita. Basta entrar no site deles, fazer um breve cadastro e começar a usar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Após fazer o cadastro, você então terá acesso a um chat de conversa, só que quem vai responder é uma máquina, é uma inteligência artificial. Olha só um pequeno teste do que essa máquina é capaz. Eu comecei pedindo para que ele escolhesse 3 números entre 1 e 20. E ela respondeu: claro, aqui estão os 3 números aleatórios entre 1 e 20. Primeiro, eu não disse que eu queria números aleatórios. Eu poderia querer números em sequência. Porém, ela já entendeu que eu estava precisando de 3 números aleatórios. Quando eu peço simplesmente para escolher 3 números, ela entende que eu quero 3 números aleatórios. Vamos continuar. Eu pedi para que ela fizesse uma breve história de terror com esses 3 números. Um detalhe, aqui na palavra números, eu não estou colocando acento, aqui também eu não coloquei, e mesmo assim ela identificou. Então, você pode cometer alguns erros sim, seja de propósito ou não. Muitas das vezes ela vai entender o que você está querendo dizer, mesmo com os erros. Continuando. Ele vai contar a história. Eu vou deixar aqui um tempinho, se você quiser ler a história, eu vou dar uma pausa. Os números escolhidos foi 1, 8 e 17. Então, na história, ela inseriu esses 3 números como sendo no final da rua 17. É a primeira vez que ela menciona o número 17. Logo depois, aqui no quarto parágrafo, ela diz que o relógio estava marcando 1 e 8. Então, se referindo aos números 1 e 8. Mais à frente, ela diz que decidiram arrombar uma porta e o número 17 estava escrito na parede com sangue, então ela colocou mais uma vez o número 17. E no final ela diz que ainda marcava 1h08 da madrugada, então esse relógio estava com algum tipo de problema. No início ele disse que são 3 amigos. Certa noite, 3 amigos decidiram entrar na casa. E aí eu digo, você pode sugerir os nomes dos personagens? E ela me sugeriu 5 opções, cada opção com 3 nomes. Emily, Tom, Sarah, Daniel, Rachel e Peter. Eu perguntei se ela tem preferência por alguma dessas opções. Ela disse que não tem preferência. A escolha dos nomes fica a seu critério. E aí eu digo qual seria a melhor opção, sabendo que essa história aconteceu em uma pequena cidade do interior do Brasil. E olha só a resposta dele. Se a história aconteceu em uma pequena cidade do interior do Brasil, talvez seja interessante escolher nomes que sejam comuns no país em que possam ser facilmente identificados pelo leitor brasileiro. Com isso em mente, aqui estão algumas sugestões de nomes brasileiros que poderiam se encaixar bem na história. Aí ele me deu sugestões de nomes bem comuns aqui no Brasil. Ana, Felipe, Tiago, Renata, Bruno, Pedro, enfim. Lembre-se de que a escolha dos nomes é completamente subjetiva e depende do estilo da história que você quer contar. Use sua criatividade e crie os nomes que se encaixem bem com os personagens e na trama. Depois eu quis retornar a um assunto que ele me disse lá em cima, para ver a capacidade dela retornar a assuntos passados. Então eu perguntei: você consegue achar um número que possua raiz exata somando 2 números dos 3 escolhidos aleatoriamente? Então eu quero que ela some 2 dos 3 números escolhidos e o resultado dessa soma me retorne um número que possua raiz quadrada exata. Ela até começou a me responder de forma convincente, porém depois ela deu uma fugida e acabou fazendo algo errado. Ela disse: sim, é possível encontrar um número que tenha raiz exata somando 2 dos números escolhidos anteriormente. Aí ela repete os números que foram escolhidos e ela coloca que para isso podemos usar o teorema de Pitágoras, papapá.
aqui ela já deu uma fugida. Ó. Podemos considerar 1 e 8 como os catetos e encontrar a hipotenusa que teria a raiz exata, dado que hipotenusa ao quadrado, coloca a equação do teorema de Pitágoras aqui, substitui os valores aqui nos catetos, né? Menciona que 1 e 8 seriam os catetos, faz a conta e no final ele tenta calcular a raiz quadrada de 65 e percebe que é um número irracional, ou seja, não possui raiz exata. Se ela somasse direto o número 1 e 8, daria 9, sem utilizar o teorema de Pitágoras. E aí sim, o número 9 é o resultado que satisfaz aquela minha pergunta, né? Então, somando 1 e 8, eu tenho o número 9, que é um número que tem raiz quadrada exata. Então, eu acredito que ela não entendeu muito bem a minha pergunta. E aí eu refiz a minha pergunta. Eu pedi para somar dois dos números escolhidos em que o resultado fosse um número com raiz quadrada exata. Dessa vez eu fiz uma pergunta mais bem escrita. E aí sim ela me responde: peço desculpas pelo equívoco na minha resposta anterior. Vou tentar responder a sua pergunta corretamente agora. Podemos verificar se a soma entre dois dos números escolhidos anteriormente, 1, 8 e 17, que resulta em um número com raiz quadrada exata. Para isso, basta somar os números em pares, ou seja, de 2 em 2, e verificar se o resultado tem raiz quadrada exata. Então, ele somou 1 e 8, dá 9, que tem raiz quadrada exata igual a 3. Somou 1 e 17, que era uma segunda possibilidade, que não tem raiz quadrada exata, e somou 8 e 17, que era a terceira e última possibilidade, que é 25, que tem raiz quadrada exata igual a 5. Portanto, a soma de 1 e 8 resulta em um número com raiz quadrada exata igual a 3, e a soma de 8 e 17 resulta em um número com raiz quadrada exata igual a 5. Eu disse obrigado, e ela disse por nada, estou sempre aqui para te ajudar. Se tiver mais alguma dúvida, é só perguntar. Bom, deu para perceber o quanto isso vai ser útil, o quanto isso está sendo útil para a gente, para nós seres humanos. Bom, eu abri um novo chat e para nós que somos professores, veja o grandioso potencial dessa ferramenta. Eu vou escrever aqui embaixo para ele criar um plano de aula sobre as leis de Newton. E aí, o que acharam? Muito bom, né? Olha só, eu fiz uma simples frase: crie um plano de aula sobre as leis de Newton. E então ele começou: objetivos, recursos necessários, introdução, sugeriu que a introdução tivesse 10 minutos, desenvolvimento de 40 minutos, vai fazer toda a apresentação da aula, me sugeriu uma atividade para fazer na prática e uma conclusão, recapitulando tudo que foi aprendido no plano de aula. Isso aqui vai salvar muita gente. E aí, o que acharam? Eu posso pedir também para ele me sugerir uma quantidade de questões para me montar uma prova. Olha só. Muito bom, né? Eu não sugeri o tipo de questão que ele criasse e ele simplesmente criou 10 questões abertas ou questões subjetivas. E aqui estão as 10 questões. Eu poderia colocar que seriam 10 questões objetivas com 5 alternativas e ele faz isso perfeitamente. Vamos fazer um teste.
Vocês viram que no finalzinho ele deu uma pequena travadinha, porque essa inteligência artificial tem uma certa limitação na quantidade de palavras por resposta. Eu não vou detalhar cada uma das perguntas para não ficar chato, mas vocês viram o potencial dessa ferramenta. E isso aqui não é nada comparado ao potencial dessa tecnologia. Olha só o que a gente consegue fazer. Eu tenho pouco conhecimento sobre programação, muito pouco. E ontem eu resolvi fazer um teste. Vou tentar criar um aplicativo do zero, sem ter um conhecimento prévio sobre isso. Então eu vim no ChatGPT e escrevi isso aqui. Crie um código em Java, é uma linguagem de programação, para Android Studio, é um programa que se usa para criar aplicativos, em que um número é escolhido aleatoriamente entre 1 e 100, e eu tenho, repara que eu escrevi errado, faltando um espaço, e mesmo assim ele entende, eu tenho que tentar adivinhar o número. Ao acertar, exibir em qual tentativa eu acertei. E aí ele começou. Aqui está um código em Java para Android Studio que permite ao usuário tentar adivinhar o número escolhido aleatoriamente entre 1 e 100 e exibe em quantas tentativas o usuário acertou. E ele começou um monte de letras e códigos e números que até então eu não tinha tanto conhecimento sobre isso. Dentro do aplicativo, a gente precisa também alterar um arquivo chamado activity-main.xml. Eu dei uma pesquisada na internet antes e percebi que precisava fazer esse tipo de alteração, só que eu não sabia como fazer. Então eu perguntei para a inteligência artificial: como fica o código do activity-main.xml? Então ela respondeu: aqui está o código para o arquivo para acompanhar o código que eu postei anteriormente. E aí ela me deu então o código dos botões, da caixa de texto onde vai inserir o botão, tudo muito certinho. E aí eu coloquei: o que mais preciso fazer para esse código funcionar? Ele me deu uma resposta, e eu fui tentando. Na tentativa, me surgiu um erro. E aí eu coloquei lá no próprio programa, vou mostrar para vocês daqui a pouco o programa. Ele me dá mensagens de erros caso aconteça algum erro. E ele me retornou: esse erro indica que o nome do pacote não foi definido. Faltava inserir uma linha lá no código. Aí eu fui e coloquei. E aí eu fui seguindo. Conforme aparecia um erro, eu vinha aqui no chat, colocava o erro e ele me dava uma sugestão do que poderia fazer. O que estava acontecendo? No código, quando a gente inseria uma tentativa e apertava OK, 50 por exemplo, apertava OK, ele considerava o número 50, me dizia se o resultado estava acima, abaixo ou correto, só que não apagava o número 50. Eu tinha que manualmente apagar a última tentativa, digitar uma nova tentativa e enviar. Isso dava um certo trabalho. Toda hora eu tinha que ficar apagando a tentativa e colocando uma nova tentativa. E aí eu perguntei, como limpar a entrada de texto após uma tentativa? E aí ele me diz, vai lá no código e coloca isso daqui. E aí eu fui tentando, fui fazendo. Pode adicionar um botão para reiniciar o jogo quando acertar o número, porque até então, quando acertava o número, você tinha que fechar o aplicativo e abrir novamente. Como é que eu tenho que fazer para aparecer um botão quando eu acerto para reiniciar o jogo? E ele me dá as sugestões, eu vou lá no código e altero. E aí eu fiquei meio perdido nessa hora. Eu perguntei, em que parte do código eu insiro essas informações? E ele me responde, como é que fica o código com essas alterações? E ele me dá um novo código com as devidas alterações. E assim você vai tentando, como centralizar o botão. Então todas as perguntas que eu tinha, de alguma forma ele me respondia. E aí ele me dá uma sugestão de como que centraliza o botão na tela, porque o botão estava recuado, estava visivelmente feio. Como adicionar uma música no jogo, que até então não tinha música. E ele me sugeriu, você tem que fazer isso no código. Bom, fui fazendo, fui desenvolvendo e o jogo já está pronto e funcionando. Eu vou deixar aqui na descrição um link do Drive, onde eu hospedei esse aplicativo. Você pode então entrar nesse link, fazer o download do APK, é o tipo de arquivo que o Android usa para instalar novos aplicativos. Como ele é um aplicativo que não está dentro da Play Store, você vai precisar alterar algumas configurações para permitir que instale aplicativos de fora. Mas é tranquilo. Eu vou te mostrar agora como que ficou o código final. Primeiro ele faz a importação de alguns pacotes, de tudo que vai ser usado dentro do aplicativo. Ele cria algumas classes, por exemplo, o número para ser adivinhado vai ser o número inteiro, o número de tentativas também vai ser o número inteiro. Nós temos o campo para editar um texto, que é onde eu vou inserir o número, a tentativa.
eu tenho um botão para fazer a tentativa, eu tenho um botão para reiniciar o jogo, eu tenho um text view, que é um visualizador de texto, que é a mensagem que aparece quando você acerta ou quando você erra, e eu tenho uma classe Media Play, que é onde estão as músicas inseridas. Então aqui está todo o código. Se você quiser verificar com mais calma, vai dando pause no vídeo. E se de repente você tiver um conhecimento sobre programação, você vai entender o que está acontecendo aqui. Então, ó, vai ter um local onde eu vou digitar um número. Se você digitar um número fora do intervalo, menor que 0 ou maior que 100, ele vai dar um retorno. Ó, o número deve ser entre 1 e 100, ele não aceita um número fora disso. Caso você acerte em uma tentativa, a mensagem é essa: parabéns, você acertou de primeira. Caso você acerte, mas não foi de primeira, segunda, terceira tentativa, a mensagem é diferente. Você acertou em, aí ele coloca o número de tentativas, né, e a palavra tentativas depois. Aí ele toca um som, um pequeno áudio de comemoração, tanto quando você acerta de primeira ou de segunda. Então tem uma parte do código que é para executar esse áudio yes, é uma comemoração. Caso o teu chute seja menor que o número escolhido, ele vai dizer tente um número maior. Caso a tua tentativa seja um número maior do que o escolhido, ele vai dizer para tentar um número menor. Isso sempre vai acontecer. E aqui ele zera, né? Toda vez que você faz um palpite, ele apaga o número que você tentou anteriormente. Eu comentei isso lá na conversa com o chat. O botão de reset, ele vai reiniciar a música. Quando você fechar o aplicativo, ele vai pausar a música para a música não ficar rodando mesmo quando o aplicativo fechar. Foi um problema que eu tive, depois eu tive que voltar e corrigir. Quando você clica no botão de reset, o que ele faz? Ele seleciona um novo número, então ele sorteia um novo número entre 0 e 100, ele zera o número de tentativas e ele mostra uma mensagem: um novo jogo começou. Então esse é todo o código. Se você quiser aprender a jogar, eu vou te recomendar o canal do meu sobrinho Davi. Eu quero agradecer muito a ele que gravou um videozinho bem legal para vocês. Ele está começando aqui no YouTube, assim como eu, e ele gravou um pequeno vídeo mostrando como é que funciona. É bem interessante. Vai lá que eu tenho certeza que você vai aprender com ele. O link do canal dele eu vou deixar aqui na descrição. E eu vou te fazer uma proposta. Se você decidir instalar o aplicativo no seu celular e jogar, eu quero que você poste lá no Instagram quando você conseguir acertar de primeira. A primeira tentativa você acertou, você tira um print da tela, coloca no Instagram e me marca lá para que eu possa acompanhar e curtir a sua publicação. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Me segue lá e poste quando você conseguir essa façanha. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode usar o campo dos comentários e fazer a sua pergunta. Eu vou tentar te responder o mais breve possível. Um grande abraço e até mais.